Sermão do Monte. Versículo 17 em diante. É possível ter uma espiritualidade que vai além da religião? E o contrário também, a pergunta cabe. É possível ter uma religião pobre de espiritualidade? Versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mesmo mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, eu quero te pedir graça, eu quero te pedir que tu nos ajudes na meditação desse texto, Sermão da Montanha. A importância desse texto para a nossa vida é muito grande, porque nos ajuda a vencer os estreitos corredores da religião, ajuda a alargar a nossa mente para uma espiritualidade viva, bonita, maior do que a dos fariseus, maior do que a dos mestres da lei. Eu te peço que tu nos ajudes hoje de manhã, no nome doce de Jesus. Amém. Dois fenômenos se tornaram muito comuns nas diversas igrejas cristãs. É muito comum hoje, tanto nas igrejas católicas como nas igrejas evangélicas, se observar dois fenômenos. O primeiro é o trânsito religioso. Muito comum hoje as pessoas praticarem o que se chama de trânsito religioso. Hoje é da Bethesda, amanhã é da Universal, depois da manhã é da Batista, no outro dia é da outra. Deixa eu só dar um exemplo para vocês sobre o que é trânsito religioso. Há alguns anos, eu estava na Bahia, história verdadeira, aconteceu comigo. Fui pregar num congresso lá em Salvador, na Bahia. Estava com 2 ou 3 pastores amigos meus, na Cidade Baixa, e nós pegamos o elevador Lacerda, que é o que
faz o trânsito entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, lá da Bahia, para o Pelourinho. Na hora que eu saí do elevador Lacerda, uma cigana estava lendo a sorte das pessoas. Eu me compadeci dessa cigana, porque ela tinha um aspecto muito pobre. Parecia uma mulher muito pobre. E me compadeci dela, me lembro com perfeição, porque ela tinha um bócio. Ela tinha um crescimento aqui, não sei se era da tireoide, ela tinha um bócio grande aqui. E eu vi o estado daquela mulher, chamando as pessoas para lerem a mão. E eu parei e fiz uma brincadeira com ela. Quer dizer, uma brincadeira entre aspas, né? Eu disse, quanto é que você cobra para ler a mão? Ela disse um valor lá, não me lembro quanto, 10, 20 reais. Eu disse, eu lhe pago o dobro, para você ler minha mão, mas eu quero que depois que você ler a minha mão, você me ouça. Quer dizer, eu vou ouvir você, mas depois você está obrigado a me ouvir também. Aí eu paguei o dobro para ela, estendi minha mão para ela. Ela falou lá algumas coisas sobre as linhas da minha mão. Claro que só coisa boa, né? Estava pagando alto para ela. Quando ela terminou de ler minha mão, eu disse, terminou? Ela disse, terminou. Eu digo, agora eu quero falar para você. Eu quero falar para você de Jesus. Eu quero falar para você do plano de Deus para a sua vida. Ela disse, não, pastor, não precisa não. Pastor, não me chamou de pastor, não. Não precisa não. Eu estou fazendo a corrente de oração da igreja tal, assim, para ser curada, e não sei o quê. Não precisa não. Isso é trânsito religioso. Quer dizer, ela lê mão, ela é de uma igreja que está fazendo uma corrente de oração, e provavelmente ela é também católica, ou se diz católica. Quer dizer, ela transita em diversos mundos religiosos, sem crise. Ela não tem crise em transitar por esses diversos mundos. Eu acho que esse é um fenômeno que acontece hoje no mundo religioso. Um outro fenômeno que acontece no mundo religioso, e isso as estatísticas do IBGE já mostraram, é o êxodo das igrejas. Inclusive o IBGE cunhou uma expressão, os não religiosos. E o grupo que mais cresce no Brasil não são os espíritas, não são os católicos, não são os pentecostais. O grupo que mais cresce no Brasil são os não religiosos. Pessoas que não têm igreja, não frequentam nenhuma igreja, preferem ficar em casa assistindo televisão de manhã, preferem ficar em casa assistindo programa da tarde na televisão, a ir frequentar uma igreja. Agora, esses são os dois grandes fenômenos que acontecem no Brasil hoje. E claro que nos afetam diretamente. Quantas pessoas que se dizem da Bethesda, mas numa pequena conversa que você tem com a pessoa, você já entende que ela não está percebendo o que a Bethesda prega, o que a gente ensina, porque ela também está influenciada pelo televangelista, ela também está influenciada pelo, sei lá, o guru, ou sei lá onde, ela bebe de outras fontes, e a cabeça dessa pessoa, sem crise nenhuma, pertence a vários mundos religiosos diferentes. Agora, essa é uma leitura que eu vou fazer. Quais são as razões que eu, Ricardo Gondim, detecto para esses dois movimentos, o trânsito religioso e os desigrejados, os não religiosos? Por que as pessoas transitam entre as muitas igrejas? Por que muitas pessoas estão
mornas, frias, indiferentes à igreja, cada vez mais nesse país. Algumas razões eu percebo porque que muita gente ou está sem a menor vontade, vai às vezes forçada à igreja, ou transita entre muitas igrejas. Várias razões. Primeiro, dinheiro. A maioria das pessoas hoje acredita que a igreja é uma instituição para extorquir dinheiro das pessoas. Isso é cruel eu dizer isso, mas é verdade. E para muita gente, o culto, ou toda a liturgia do culto, tem como objetivo uma lavagem cerebral para as pessoas darem dinheiro. Não é à toa que em algumas listas de bilionários tem pastor, tem líder religioso. Parece-me que entre os 10 bilionários brasileiros tem um líder religioso. Então, as pessoas veem isso e lutam, o cara dá o maior duro do mundo para ganhar um dinheiro suado, para o líder da igreja dele ser um bilionário. Por que as pessoas têm essa atitude com as igrejas? Segundo, porque as pessoas têm muito medo de fanatismo. Existe uma relação próxima entre qualquer tipo de militância e fanatismo. Todo tipo de militância pode descambar por fanatismo. Se você é um militante da torcida do Palmeiras, facilmente você pode descambar por fanatismo. Se é militante da torcida do Corinthians, facilmente você pode descambar por fanatismo. Se é militante do Islã, facilmente você descamba por fanatismo. Se é militante cristão, facilmente você descamba para o fanatismo. Então, as pessoas têm medo de que o ambiente religioso gere nele fanatismo. Ele não quer isso. As pessoas preferem uma vida mais moderada. Terceiro, é muito comum hoje os ambientes religiosos serem infantilizadores. As pessoas se infantilizarem através da religião. O que é uma coisa infantilizadora? É aquilo que não promove a sua autonomia, o seu crescimento, o seu senso crítico. É a aceitação passiva daquilo que se diz, daquilo que se fala. E muitos dos ambientes religiosos são infantilizadores. É comum hoje, por exemplo, você ir para a igreja evangélica e o pastor ficar mandando você dizer coisas para o seu vizinho. Diga para o seu vizinho, tua casa é abençoada. Ó, meu irmão, tua casa é abençoada. Isso é uma coisa infantilizadora. Isso é coisa que se faz com as crianças que estão ali na classinha das crianças. Ambiente adulto, diga para o seu irmão, tem uma nuvem de bênção sobre a sua cabeça. Ó, meu irmão, tem uma nuvem de bênção. Meio bobão, um negócio meio bobão. Que se faz em nome de Jesus. Vire-se para o seu irmão da esquerda e vire para o seu irmão da direita e diga que você o ama. Eu nunca vi esse cara mais gordo na minha vida, está com um bafo de onça. Eu vou dizer que amo esse cara, não sei nem quem é essa figura. Isso é infantilizador, é uma coisa boba. Ama. Você sabe o que quer dizer para uma outra pessoa eu te amo? Sabe das implicações que é dizer eu amo você? Então, se eu estiver numa igreja evangélica e o cara disser, vira isso para o seu irmão aí do lado esquerdo e diga que o homem, eu vou dizer, irmão, eu estou precisando de uns 500 pratas aí, me empresta. Ama. As pessoas abandonam a igreja porque é um ambiente infantilizador,
mas é também um espaço religioso onde as pessoas usam como muleta para a vida. Os seus desajustes emocionais, a sua incapacidade de lidar com a vida, nos ambientes religiosos, é muito fácil você, por exemplo, usar o diabo para justificar áreas da sua vida que você precisa lidar, que não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com você, tem a ver com as suas decisões, tem a ver com os seus próprios. Então, os ambientes religiosos exageradamente místicos, que vê diabo em tudo, que vê a ação do diabo em todas as áreas, as pessoas falam, não serve para mim, porque eu não quero mais lidar com jargão, clichê, frases prontas, e que é totalmente desconectado da minha vida, da minha luta, do meu perrengue. Então muita gente chega para mim às vezes e diz assim: pastor Ricardo, quem ouviu um pastor ouviu todos. Tudo é igual. É a repetição sovada das mesmas coisas, reciclada das mesmas coisas o tempo inteiro. E por último, está ligado a isso tudo, tem a decepção ética. As pessoas às vezes ficam pulando de igreja em igreja porque veem horrores éticos. Quer dizer, você se depara, tem muita gente que chega aqui na Bethesda me dizendo: Ricardo, eu estou aqui porque fui decepcionado muito lá na outra igreja. A decepção que eu passei lá não era nem para estar aqui. Então, quando eu ouço essas expressões, cada uma delas, a minha primeira reação é que as pessoas estavam expostas à religião. E a religião na sua forma mais doente. Não estavam expostos ao caminho da fé. A mensagem de Jesus. Eles foram expostos a um sistema religioso que adoeceu, que perdeu o sentido. Como preguei a semana passada aqui na Bethesda, quando falei sobre ser sal e luz da terra, que não serve mais para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens, Jesus diz, porque perdeu o sentido, o sabor, o valor. O caminho de Jesus tem que ser maior do que a religião. O caminho de Jesus não é você aderir a um credo intelectualmente, não é você repetir frases de efeito bonitinhas, doce enjoativas, a maior parte delas, que não tem conexão nenhuma com a vida real das pessoas, que amanhã vão pegar metrô e que estão hoje à tarde na clínica de hemodiálise porque estão com falência renal, que estão tendo que lutar com quimioterapia com um filho e com a filha, porque tem que lutar contra droga-adição e contra alcoolismo. O que é o caminho de Jesus? O caminho de Jesus é maior do que a religião. Jesus não fundou uma religião. Jesus não fundou uma igreja. Jesus propôs um jeito de viver através do Espírito de Deus em nós, que é maior do que tudo isso. Tanto que em João capítulo 4, os versículos 23 e 24, quando ele conversa com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó, ele disse para ela: mulher, é chegada a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
O caminho de Jesus é um relacionamento com Deus, um relacionamento vivo. Através do meu relacionamento com o meu próximo, eu me relaciono com Deus. Talvez tenha sido este exatamente o dilema que Jesus enfrentou com os discípulos dele, que estavam todos eles metidos na religião até o pescoço. Os discípulos de Jesus viviam a religião exatamente como qualquer religioso da época deles. E a religião naquela época não era muito diferente do que é hoje, não. Os judeus, só para vocês terem uma ideia, tinham catalogado 365 mandamentos negativos. 365 negativos. Não faça isso, não é isso, não. 365, um para cada dia do ano. E tinha 248 mandamentos positivos. Quais são os mandamentos positivos? Faça isso, faça aquilo outro. Uma religião escorchante, asfixiante, com 613 mandamentos catalogados para o crente, para o fiel judeu obedecer. Eles tinham regra para tudo. Tinha regra do jejum, como é que se jejuava. O dízimo, eles eram tão meticulosos que eles queriam saber como é que a gente dá dízimo do sal na comida e do tempero. Eles eram meticulosos quantos passos eu posso dar num sábado, porque se eu der um passo a mais, se configura trabalho, e aí o trabalho é a violação do sábado. Então os judeus viviam uma religião sufocante, uma religião que se traduzia numa vida austera, uma religião cinzenta, grave, espartana, uma religião de pouco sorriso, uma religião de muito cuidado para não errar, porque se errar, Deus castiga com veemência. Era uma religião fria, entediante, chata. E aí Jesus vem e fala de uma outra ênfase, de um outro jeito de viver. E esse outro jeito de viver está nessa primeira frase aqui que eu li para vocês hoje de manhã, quando ele faz esse jogo de palavras. Jesus faz um jogo de palavras aqui, intrigante. Ele diz assim: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. O que significa isso? Ele diz assim: olha, eu não vim revogar a lei. Eu não vim revogar o que foi dito e o que foi proibido e o que foi ordenado. Eu vim dar à lei um sentido maior. Eu vim cumprir. Esse cumprir é dar um sentido mais digno. É fazer com que aquilo que a gente entende como de Deus tenha um valor para além da mera obediência religiosa. Deixa eu dar um exemplo assim bem grosseiro para ver se eu faço vocês entenderem o sentido entre obedecer e cumprir. Imagine que eu vou casar, ou imagine no dia que eu casei, no dia que você for casar, no dia que eu casei, imagine, eu estou lá diante do juiz, fazer o casamento civil, com a minha mulher do meu lado, e o juiz fala: senhor Ricardo, o senhor sabe que tem uma lei, inclusive inspirada numa conterrânea sua, chamada Maria da Penha,
que se algum dia você der uma surra na sua mulher, você vai preso. Está disposto a obedecer essa lei, seu Ricardo? Qual seria a minha resposta, sem querer parecer engraçadinho para o juiz? Dizer, seu juiz, eu vou casar com essa mulher porque amo. Eu não quero só obedecer à lei Maria da Penha. Para eu obedecer à lei Maria da Penha, eu estaria no nível mais rasteiro de um casamento. Por quê? Porque eu estou dizendo para o senhor, seu juiz, que eu só não vou bater nela, porque senão eu vou preso. Não, seu juiz, eu quero cumprir o espírito de uma relação bonita entre eu e minha mulher. O sentido de cumprir significa mais do que obedecer. Eu quero fazer mais por ela do que simplesmente não bater nela. Senão fica igual o pai daquela criança lá no Ceará, que dizia, ó, eu dou uma surra nele todo dia, porque no dia que eu souber porque eu estou batendo, ele sabe porque está apanhando. Não, eu não quero obedecer à lei. Porque a lei diz uma coisa. E se eu viver no nível da lei, eu estou vivendo o mais baixo que eu posso viver. Quem ama quer viver bem acima do espírito da lei. Muito mais alto do que o que a lei manda. Isso aqui é cumprir a lei. Cumprir a lei é, não, seu juiz, eu não vou bater nela, eu vou fazer tudo por ela. Eu vou cuidar dela. Eu vou ser amigo dela, eu vou ser companheiro dela. Essa lei não... O senhor quer saber? Essa lei nem me diz respeito. Essa lei não me toca. Porque eu vivo acima da lei. Porque obedecer requer submissão. E animais adestrados de circo obedecem. Cumprir significa que eu tenho razões para viver acima da mera obediência. Quer ver outro exemplo? Também, para você entender bem. A Receita Federal vai me cobrar agora no fim desse mês que eu pague imposto de renda. Agora, com a Receita Federal, eu só vou obedecer, amigo. Imagine eu fazer a minha declaração de imposto de renda e eu colocar lá, não, eu sinto que eu preciso ser mais magnânimo com o meu país, eu vou pagar mais do que todo mundo. Eu vou nada. Aliás, eu vou contratar uma especialista em imposto para ela ver qual é o mínimo que eu pague. Porque a minha relação com o imposto de renda é uma relação técnica, é uma relação contábil. E se tiver uma brecha para eu pagar menos, eu pago menos. Eu não sou doido, eu não sou bobo. É igual você alugar um carro e quando você for devolver o carro alugado, você... Não, eu vou mandar lavar. Nunca se ouviu ninguém no mundo que mandou lavar um carro alugado. Eu não vou lavar o carro, para quê? Eu aluguei o dono que lave o carro. Porque a minha relação com ele é uma relação comercial, técnica, é do mínimo. As minhas relações afetivas, elas não estão no mínimo. As minhas relações afetivas estão no máximo. Obedecer significa conformar-se ao mínimo exigido. Aí você obedece. Eu obedeço, não sou doido de não pagar imposto de renda e cair na malha fina da Receita e ter problema para o resto da minha vida. Eu vou pagar. Eu vou pagar também porque sou patriota. Mas eu vou pagar no estrito cumprimento da lei. Mas quando eu vou comprar um presente para os meus netos, para a Gabriela, para o Felipe,
para o Naran, eu não vou comprar um presente no estrito cumprimento do dever do dia do aniversário, vou dar um presente para o filho, para o neto. Eu quero dar o máximo. Eu quero não me conformar ao mínimo. A religião coloca a gente numa relação com Deus com o mínimo. Jesus disse não. Existe um patamar mais nobre. Existe um patamar maior da nossa relação com Deus, que não se dá mais no estrito cumprimento da lei. Se dá agora na riqueza de um relacionamento bonito. E é isso que eu vim mostrar para vocês. Eu vim mostrar para vocês como é que a gente pode se relacionar com Deus fora das exigências de uma religião que coloca para você qual é o mínimo que você tem que fazer para poder, entre aspas, agradar a Deus e conseguir coisas dele. Você pode subir num patamar de relação com Deus em que essa relação contábil não entra mais, agora é outra coisa, é outra dimensão. Por isso é que amor vem antes da submissão. Amor vem antes da submissão. Porque o escravo se submete, mas ele não se submete por amor. Mas dois amigos, um se submete à opinião do outro, ao conselho do outro. Por quê? Porque são amigos, se amam. Quando você ama, você se submete. Por isso que afeto é importante na Bíblia. E é por isso que Miqueias, o profeta da antiguidade, disse: o que é que Deus requer de ti, ó homem? O que é que Deus requer da gente? Que você pratique a justiça, que você ame a fidelidade e que você ande humildemente diante do seu Deus. Por isso, Jesus não veio para nos fazer obedecer. Jesus veio nos ajudar a sair da lógica da foca adestrada do circo. Jesus veio tirar a gente da lógica do leão adestrado do circo, para que nós tenhamos uma relação bonita com Deus. Ele não veio para nos robotizar pelo medo. Ele não veio para nos automatizar como cristãos, soldadinhos de chumbo que obedecem a Deus, porque senão vem castigo do céu e o diabo ataca a nossa casa. Não, essa lógica é pequena. Porque imagine se Deus aparecesse na sua frente, de verdade. Deus aparecer na sua frente de verdade. A presença de Deus, se Ele aparecesse na sua frente de verdade, brilharia mais do que o sol 1 milhão de vezes. Do rosto de Deus viriam fachos de luz que cegariam você, porque seriam mais poderosos do que a lava de um vulcão. A presença de Deus, num instante, se Ele falasse de verdade com você, seria mais forte do que todos os trovões da terra. E esse Deus, com toda essa majestade, aparecesse diante de você e dissesse assim: faça isso. Eu tenho certeza que você se jogaria no chão e faria. Mobilizado pelo quê? Pelo terror, pelo medo. Mas essa obediência não seria uma obediência nascida do afeto, do amor. Por isso que a presença de Deus é tão sutil. Por isso que a presença de Deus é como o profeta que estava lá no Monte Carmelo, queria perceber Deus no trovão, no terremoto, no esplendor, e Deus se manifestou a ele no silêncio de uma aragem, de um ventinho que ninguém percebe. Lá estava a presença de Deus. Por quê? Porque a única forma
nessa ausência amorosa, que você pode ter a liberdade de amar além da obediência cega da lei. Então, Jesus disse: olha, não pensem que eu vim acabar com a lei. Eu vim colocar vocês num patamar mais alto do que a lei. Mais alto. Que a lei nem toca em mim. Eu não preciso de uma lei, eu não preciso de uma lei que me diga que eu não posso abusar sexualmente dos meus filhos e netos. Não preciso dessa lei. Eu vivo num patamar mais alto do que essa lei. Ela não me toca, ela pode tocar num outro. E eu não estou dizendo que ela não é necessária, porque tem gente que precisa dessa lei, mas eu não preciso, porque eu vivo num patamar muito mais excelente, de relação, de dignidade, de respeito, de amor. É isso que Jesus quer nos ensinar. E aí ele ainda chega a dizer uma coisa interessante, que essa verdadeira espiritualidade que nos livra da lei, ela não nega o passado. Ela não nega o passado. Porque Jesus disse que enquanto a verdadeira espiritualidade não se desenraiza. Porque tem muita gente que esse é um problema do nosso trânsito religioso hoje, que são pessoas que sem a menor raiz. Não, eu amo Jesus, sou de Deus, mas na minha casa. Minha casa, não preciso de... Porque Jesus, ele nos ensinou um caminho mais excelente, mas Jesus frequentava a sinagoga. Jesus não era um desenraizado. Porque eu acho que é problemático a gente se desenraizar da vida. Viu, adolescente, se é que você ainda está aqui, jovem, que tem a tendência de se desenraizar dos seus pais, jogar tudo fora. Joga toda a bagagem familiar fora para poder começar uma vida nova. Ninguém começa uma vida nova jogando tudo fora. Porque a nossa memória, inclusive a nossa memória afetiva, é importante. Aquilo que a gente lembra de bom e de ruim da nossa vida é importante para a nossa formação. Então, ele diz assim, Jesus diz assim: eu digo para vocês que enquanto existir céu e terra, nada disso vai passar. Em outras palavras, ele afirma que não veio destruir a herança dele. Não estou aqui para destruir com a religião. Não estou aqui para acabar com a igreja. Não estou aqui para dizer assim, ó, toda igreja não presta e vamos começar com uma nova igreja. Igreja sem nome. Que nem original é, né? Porque já tem um picolé no Rio de Janeiro, picolé sem nome. Isso não adianta nada. O que nós precisamos é dar uma elegância, uma nobreza à nossa fé. Não é jogar tudo fora. Porque quando Jesus esteve aqui, ele encontrou uma fé distorcida, venal, corrompida. E ele tinha a opção de jogar tudo para os ares, de ir embora, começar tudo de novo. E ao invés disso, ele preferiu planificar, revigorar, dar vida. Porque, vejam, na Reforma Protestante, quando Martinho Lutero capitaneou a Reforma Protestante do século XVI, Martinho Lutero era um homem da igreja. Ele era um monge da ordem de Santo Agostinho, na Igreja Católica. E o que foi poderoso no movimento de Martinho Lutero é que Lutero não jogou tudo para fora. Lutero não queria começar uma nova igreja. Acabou sendo empurrado para isso, mas não foi esse o objetivo dele. O que ele queria era reformar. O que ele queria era revigorar o que estava amortecido. E que hoje, inclusive com o Concílio do Vaticano II, na década de 60,
própria Igreja Católica reconhece que precisava. Que naqueles tempos o tecido estava carcomido e precisava ser revigorado. E Lutero, se você for numa igreja luterana, você vai ver que tem muitos ritos da igreja luterana que são muito parecidos com os católicos. Por quê? Porque o objetivo não é a gente jogar tudo. Eu não quero destruir, eu não sou um destruidor a marteladas do caminho de Jesus. Eu quero consertar. E eu acho que a sua espiritualidade, assim como eu quero consertar seu casamento, é muito mais fácil se acabar seu casamento. Quer dizer, parece ser mais fácil. Não, acaba com o casamento e começa outro. Quem aqui já acabou com um casamento e começou outro, sabe que não é tão fácil assim. A vida não é assim, a gente pensa assim, não, acaba com tudo, vamos começar de novo. Não, vamos acabar com o Brasil e começar com outro Brasil. Como? Com quem? Como que nós vamos acabar com o Brasil e começar outro? Como? Precisamos consertar, precisamos reformar. Precisamos de reformas políticas, nós precisamos de reformas tributárias, nós precisamos de reformas culturais nesse país, nós precisamos mudar. Não adianta a gente jogar tudo, implodir, cair uma bomba. Alguém já me disse isso. Pastor, só tem uma solução no Brasil, cair uma bomba aqui, matar todo mundo. Eu digo, inclusive você, né? Nós precisamos mudar. A fé cristã ensina para nós que ressuscitar é mais nobre do que criar. Eu não vou nem elaborar nessa frase, passo o dia pensando nela. Não, vou dar só uma elaboradazinha. Ressuscitar é muito mais difícil do que criar. Por quê? Porque para ressuscitar, você tem que mexer com matéria já morta. Está implícito na palavra ressuscitar que estava morto, por isso que ressuscitou. E mexer com coisa morta é complicado. Melhor mexer com coisa novinha. Então esse é o trabalho que você tem, de reformar a sua espiritualidade e dar a ela uma dimensão mais bonita. Não é jogar fora a sua igreja, jogar fora toda a sua tradição, e agora, sei lá, pintar o cabelo sei lá, de que cor, e sair pelo mundo com uma melancia pendurada na cabeça, dizendo, inventei uma nova religião. Não adianta nada. É dar à nossa vida uma categoria maior. Jesus disse, não pensem que eu vim acabar com tudo. Eu vim ensinar vocês a viverem de uma maneira bonita. Porque a verdadeira espiritualidade, ela é maior do que o moralismo, do que o dogmatismo e do que o legalismo. O que é moralismo? Moralismo é a gente ser seletivo naquilo que a gente vai combater. Isso é um moralista, ele é seletivo naquilo que ele combate, que é diferente do ético. O moralista, ele gosta de dizer assim, não, nós vamos combater isso aqui. E combate. Eu já dei até um exemplo aqui, uma vez brincando, né? Moralista é aquele político crente, que recebeu uma propina, recebeu uma corrupção, ficou morrendo de feliz, chamou os amigos ali da corrupção, vamos fazer uma oração agradecendo por esse dinheiro. Aí eles oram, os outros não são crentes, só ele é crente. E ainda pensa assim, cara, deu o maior testemunho de mundo que a gente orou, agradecendo a Deus pelo dinheiro que chegou, só que o dinheiro da corrupção. Aí os outros amigos que não são crentes, dizem assim, cara, vamos abrir uma garrafa de vinho para celebrar? Não, sou crente, não bebo. Então, esse é um moralista. Ele canaliza
para aquilo que lhe convém, o estrito cumprimento da justiça. O que é o dogmatismo? Dogmatismo tem a ver com adesão doutrinária sem reflexão. É com esses que eu mais gosto de escandalizar, são os dogmatistas. Você fala uma frase e o dogmatista diz: pastor, o sangue de Jesus. Porque ele está tão embriagado de frases que ele nem pensa no que ele diz. Ele é um dogmatista, ele tem um dogma na cabeça e ele não pensa porque é que ele crê do jeito que ele crê. E tem um legalista, que é o cara que vive atrás de vírgulas, tio, cedilhas da lei para fazer os outros cumprirem. Legalista quer dizer legal, é uma igreja da legalidade. E tem um monte de igreja aí no Brasil dessa legalidade. Pode, não pode, isso é permitido, isso deixa. Por isso é que uma pessoa me perguntou se eu sou contra alguém beber vinho. Eu digo sou. Sou contra beber vinho doce de mesa em copo de geleia. Porque vinho não se bebe em copo de geleia. É pecado fazer isso. É o legalista. Ele não pensa. Ele obedece leis que são impostas sobre ele. E Jesus está querendo nos ensinar o quê? A viver uma maneira tal que a nossa luz brilhe diante dos homens. Eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem Deus que está nos céus. Há sim um caminho mais excelente do que o da religião. É o caminho de Jesus.